Doutor Vinícius Carvalho, sempre à nossa disposição às terças e quintas, seu direito. Eita, que essa semana o povo tá perguntando, até molhando as palavras lá, doutor Vinícius, que é deputado federal e ainda tá lá no Planalto Central por conta de muitos compromissos no Legislativo brasileiro. Doutor, o que o povo tem de perguntas sobre SPC, inclusive a primeira da Marcela Araújo, lá de Marília, é sobre isso. Uma ótima tarde e já vamos escutando ela, ó. Gostaria de saber o que significa as cláusulas abusivas em um contrato. Uia! Isso, olha, Rodrigo, uma boa tarde, Rodrigo, a boa todos tarde. os amigos, né, e amigas que estão participando da programação. E, para você ver, as cláusulas abusivas, elas estão no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Eu cheguei até a fazer uma anotação, Rodrigo, porque é um rol de orientações. Cláusula abusiva é aquela que está no contrato e ela, por si só, por ofender a regra do consumidor, ela é nula de pleno direito e a pessoa pode pedir em juízo que essa cláusula seja retirada, entendeu? E, se não for o caso, até cancelar o próprio contrato. Então, a pessoa que vai assinar um contrato, esse amigo e essa amiga que vão assinar um contrato, eles devem prestar muita atenção nesse rol exemplificativo, rol de exemplos que eu vou dar aqui bem objetivamente. Diz aqui, olha, primeiro, se você tem no contrato uma cláusula que ela diminua a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço em caso de dano, né, do que foi apresentado para você, de dano ao consumidor, então essa cláusula ela é abusiva. No 2, cláusula que proíba o consumidor de devolver o produto e receber o seu dinheiro de volta, né, em caso de produto quebrado, que não tem boa qualidade. Então, também é cláusula que ela é abusiva, é nula de pleno direito. Nós estamos falando de contrato, quando você assina um contrato para alguma coisa. No 3º, que estabeleça obrigações para outra pessoa, além de você, consumidor, e o fornecedor do produto ou serviço. Ele está colocando para outras pessoas obrigações que é de vocês dois. No 4, que coloque o consumidor em vantagem, em desvantagem exagerada. É tipo aquela cláusula em que você tem que pagar uma multa muito alta, no caso de quebra de contrato, e o fornecedor que te enviou esse contrato, a multa que ele possa pagar é quase nenhuma, entendeu? Muito baixa, ou até mesmo não ter multa no caso dele cancelar o contrato. Isso é uma desvantagem que o consumidor está tendo. Não assine esse tipo de contrato. Que obrigue somente o consumidor a prestar prova, né, no caso de um processo judicial. Ou seja, você, consumidor, pega lá um contrato que você assina e você, em caso de uma ação judicial, somente você que tem que apresentar provas sobre o seu direito, né, e sobre os seus deveres, e não o fornecedor. Isso também é uma cláusula abusiva. E tem aqui o 6º, só tem mais 2. O 6º, que proíba o consumidor de recorrer diretamente à justiça antes de procurar o fornecedor. Nenhum consumidor ele é obrigado a procurar o fornecedor primeiramente para depois entrar na justiça. O consumidor ele pode entrar na justiça sem procurar o fornecedor. Mas eu, particularmente, sou da linha de entendimento que é melhor você tentar resolver administrativamente, que pode ser muito mais rápido, do que você entrar na justiça e demorar no mínimo 6 meses por uma questão que poderia resolver bem antes disso. Diz aqui, 7º e penúltimo, que autorize o fornecedor a alterar o preço sumariamente. Você tem um contrato, uma coisa que você comprou, e quando você vai lá na hora buscar, o fornecedor diz que ele aumentou o preço. Se tiver no contrato, você tem que assumir, embora seja cláusula abusiva, mas você pode pedir que essa cláusula seja tirada. E tem aqui a última que nós colocamos, que permita o fornecedor a modificar o contrato
sem a devida anuência do consumidor. São apenas alguns itens que nós colocamos, exemplificativo, de cláusulas que são abusivas, e por serem abusivas, segundo o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, elas são nulas. Basta você ir no PROCON, ir na Defensoria Pública, no próprio Ministério Público, e pedir para que esta cláusula seja retirada do contrato. Se você já assinou, e se você não assinou, peça para ser modificado e retirar essas cláusulas abusivas. Aí está, Rodrigo. Há muitos exemplos e bastante claros, né? Nós Sim. temos muito mais Sim. empresas, né, dedicadas, devotadas aos seus clientes e consumidores. Agora, esses carniça que tentam arrancar o teu couro e com a faca cega, né, nem com a capa, com o fio da faca, é com as costas dela. Pau neles, processo neles. Né? Não dá nem acordo, já vamos para as barras dos tribunais, né? Tem mais uma pergunta e quem dirige ao doutor Vinícius é o querido Roberto de Souza. Fala aí, Robertão. Eu gostaria de saber se uma empresa descumprir uma cláusula de um contrato, eu posso rescindir o contrato? Opa! Sem dúvida, porque o contrato, ela faz lei entre as partes, né? Isso está no Código Civil. Então, independentemente de ser uma relação de consumo, mas, teoricamente, a maioria dos contratos versam sobre fornecimento de produto ou serviço. Então, automaticamente é alcançada pela Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, neste caso específico, se a parte, né, o fornecedor, você consumidor, o fornecedor, ele quebrar o contrato, isso enseja você o direito de você rescindir o contrato. É um direito seu. Basta você ir diretamente para a Justiça, você vai no PROCON, vai no Ministério Público, você vai na Defensoria Pública, aquilo que for mais rápido, ou diretamente à Justiça, para poder exigir o cancelamento imediato deste contrato e o que é melhor, aquele que dá causa à quebra do contrato, este tem que indenizar, inclusive, em relação a danos morais, se for o caso, você perder dinheiro nessa questão, danos materiais, e também tem a questão de impedir você de ganhar, de oferir lucro. Isso dá a você o direito de ter indenização por lucros cessantes. Tudo isso dentro de um processo. Então, é plenamente possível você cancelar esse contrato, sim. Aí está, meu amigo Rodrigo. Tem lei para tudo, a gente não faz ideia, né, de todos esses, né, mecanismos para tentar balizar o nosso relacionamento em tudo na vida. Mas nós não sabemos de tudo, então vamos recorrer a quem tem propriedade no assunto. Doutor Vinícius Carvalho, sempre à nossa disposição, extremamente comprometido, né, e compromissado com as atividades parlamentares lá em Brasília, deputado federal, mas sempre a agenda marcando terça e quinta aqui com a gente na Record TV Paulista. Um excelente fim de semana e até semana que vem, doutor. Ei, Rodrigo, inclusive está aqui, eu estou mostrando, o meu assessor chegou aqui na minha sala e disse assim, ó, tem votação nominal. Como nós somos no modo remoto, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, trabalhando aqui e atendendo prontamente e dando orientação no pouquinho que a gente sabe, porque a falta de conhecimento faz as pessoas padecerem. Estamos à disposição, Rodrigo. Bom final de semana. Obrigado pelo espaço. Doutor. Ignorância é uma doença e só há um meio de combatê-la, inoculando doses cavalares de educação. Ah, mas fulano foi racista, mas fulano foi nazista. Nós vamos matar eles? Nós vamos se tem previsão legal para prisão, que se cumpra a lei. Mas, né, Rodrigo, não é melhor também tentar educar para mudar? Se eu puno tão somente, de que adianta? A lei tem serventia, inclusive, colocando na cadeia o criminoso e usando as ferramentas educativas lá no cárcere. Por isso que a gente, ai meu Deus, fulano foi preso, quem sabe vai ser bom. É um instrumento de salvação também, né? A penitência.
Dê o seu direito, o doutor Vinícius Carvalho sempre conosco, às terças e quintas, já preparando, né, argumentos para nos apresentar na semana que vem.